Então, a gente vai falar sobre o tema Ciência e Arte de Comunicar, más notícias, as suspeitas, o diagnóstico e na recaída do câncer. Então, o diagnóstico de câncer, ele não é recebido da mesma forma que o diagnóstico de outras doenças, né? Como ele é uma doença de alta complexidade, acaba que esses pacientes eles têm sentimentos de finitude, né, de angústia e também de incertezas devido a essa alta complexidade do câncer. Então, diante disso, é essencial a comunicação clara e assertiva, né, diante do pacientes, médicos, né, tanto profissionais da saúde e também os familiares. Então, definindo o que é a má notícia. A má notícia, de acordo com Buchmann, é qualquer informação que altera a perspectiva de futuro de uma pessoa. Então, a revelação do diagnóstico, a progressão da doença, recidivas e também a necessidade de cuidados paliativos. Tudo isso, né, que é muito comum na área oncológica. Então, a comunicação é uma tarefa extremamente difícil, né, nessa área, diante dessa alta complexidade. Então, vários são medo, né, vários medos, tanto próprios médicos, eles têm medo de causar dor, eles têm medo de serem responsabilidades, eles têm medo do fracasso, não sabem muitas vezes lidar com as emoções dos pacientes, dos familiares, e também, muito comum, problemas judiciais. Então, eles acabam tomando uma atitude paternalista, ou seja, eles acabam tirando a autonomia do paciente, né? Que, como nós vamos ver mais para frente, que vai ser discutido, é omitido muitas vezes o prognóstico, o diagnóstico, é revelado apenas para a família, né? Esse exagero de beneficência. Então, a questão norteadora do nosso estudo foi quais os aspectos que favorecem ou dificultam a comunicação entre pacientes, profissionais de saúde no momento do diagnóstico do câncer. Então, a metodologia foi, a gente fez uma busca de dados do Lilacs com os escritores Câncer, Comunicação e Diagnóstico, entre setembro e outubro de 2014. Então, qual que foram os critérios de inclusão? Foram apenas artigos do idioma português, que inicialmente a gente quis buscar então como que é a cultura, né, brasileira em relação a essa comunicação, porque está muito em relação à cultura religiosa, cristã, isso tudo influencia. Então, primeiramente a gente quis buscar só artigos em português. Artigos que buscavam avaliar estratégias para melhorar a comunicação do diagnóstico de câncer, e os critérios de exclusão foram os artigos que foram relacionados à comunicação de câncer em crianças. Então, nós buscamos 43 estudos, foram excluídos, então, 32 e selecionado 11 estudos. Bom, nos resultados da discussão, os estudos eles foram analisados conforme a perspectiva do médico, a perspectiva do paciente e da família. A perspectiva do médico, embora a comunicação do diagnóstico seja um dever do médico e está previsto no Código de Ética Profissional, estudos mostram que nem sempre o médico, na prática médica, ele revela o diagnóstico. Por se tratar de uma doença de alta complexidade, o médico acaba caindo num conflito ético entre revelar ou não a verdade diagnóstica. Num artigo de Trindade, de 2011, ele mostrou que a grande maioria comunica o diagnóstico, 97,4% fazem a comunicação, porém prevalece um discurso de meia-verdade, com omissão de informações e com palavras com grande eufemismo. 8,7% dos médicos disseram que o paciente não precisa saber da gravidade do diagnóstico e 34,8% dos médicos disseram que o paciente deve ser preservado emocionalmente. Nos casos em que há um agravamento da doença, na fase terminal, em que um prognóstico é bastante ruim,
a comunicação do diagnóstico é ainda mais difícil. Segundo um artigo de Gomes, de 2009, 87,9% dos médicos não especialistas ocultam essas informações, enquanto que no caso dos especialistas esse número chegou até 6,6%. 9,5% dos médicos informam ser grave a doença, mas que não se trata de um quadro terminal. 50% informam apenas a família, e ela que vai decidir se deve ou não comunicar ao paciente. 35,7% vão informar a família e o paciente conjuntamente. E apenas 4,8% dos médicos informam somente o paciente, e ele que vai decidir se deve ou não comunicar à família. Na perspectiva do paciente, o paciente já tem um estigma dessa doença. Para ele, essa doença já está associada a um mau prognóstico, à incurabilidade, ao sofrimento, à dependência de outras pessoas, a um tratamento agressivo e, por fim, uma morte precoce. Mesmo com toda essa carga emocional, o Tarricone, em 2010, ele mostrou que 83,4% dos pacientes querem saber tudo sobre a doença, enquanto que 16,6% não querem saber. Nesse mesmo artigo, foi relatado um ranking de estratégias, atitudes e comportamentos que impactavam positivamente no momento do diagnóstico. Por ordem de importância são esses: estar disposto a ouvir o paciente, estar ciente de quanto o paciente sabe sobre a doença, ser honesto, companheiro, ter um interesse no paciente como pessoa, fazer contato visual e físico, dar um abraço, por exemplo, responder todas as questões e considerar as preocupações que ele tiver. Na perspectiva da família, a família tem um papel fundamental em dar suporte emocional essencial ao doente, e também por ser o principal canal de comunicação do médico com o paciente. Isso ocorre principalmente nos casos em que tem um prognóstico fatal. Num estudo de Trindade, de 2007, ele mostrou que 63,1% dos casos em que um prognóstico era fatal, os médicos priorizavam a comunicação diretamente com a família, enquanto que 31,6% preferiam passar a informação diretamente ao paciente. Concluindo, não há um padrão único de comunicação. A comunicação deve ser centrada no paciente, respeitar a autonomia dele, priorizar o paciente, priorizar a pessoa e não a doença. Ter um apoio familiar é fundamental, e a necessidade de treinamento e preparação dos profissionais da saúde. Então, investimentos em educação voltada à comunicação, ao relacionamento interpessoal e a estudos conceituais sobre bioética. Nossas referências. Obrigado. Uau!